E meu povo, beleza? Já leram a Bíblia hoje? Já oraram? Já buscaram a presença de Deus? E durante essa semana, como anda aí seu tempo devocional com Deus? Leia a Bíblia. A Bíblia é mais importante do que o trabalho que a gente tem, do que o emprego, do que o alimento, do que a água. A Bíblia ela é fundamental para a nossa vida. Leia a Bíblia. E nós estamos aqui lendo a Bíblia e semanalmente trazendo uma reflexão acerca de um capítulo da Bíblia. E nós chegamos no capítulo 7 do livro de Marcos. Estamos aqui no capítulo 7. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os outros vídeos anteriores, né? Porque nós já estudamos o livro todinho de Mateus. E agora estamos no Evangelho de Marcos. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que é legal, é importante que a gente às vezes, morem num livro da Bíblia. Escolha um livro para você descansar nele, ler, meditar, reler. Se ele for pequeno, numa sentada só, você lê todo. Depois você vem esmiuçando para quem o autor escreveu, quais eram os primeiros leitores. Ele estava falando e refutando quais tipos de pecados ou doutrinas erradas. Então é muito importante. E aqui, nesse vídeo, você pode também ter essa pincelada, né? Eu não vejo versículo por versículo, mas você pode ter essa experiência aqui. E aí, se você não me conhece, você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. E eu gostaria de pedir a você, por gentileza, que você se inscreva nesse canal, curta aí. Quanto mais você curte, mais o YouTube entende que esse vídeo é interessante e manda para outras pessoas. E eu tenho certeza que você pode compartilhar aí nas suas redes sociais, porque pode e vai ser bênção na vida de muita gente. Então vamos lá. O capítulo 7 do Evangelho de Marcos é dividido em 3 partes. Primeiro vai falar sobre o ensino sobre a pureza interior. E aí tem aquele dilema de Jesus com os fariseus, né, que vem questionar Jesus. Depois vem a mulher sírio-fenícia, Jesus tendo essa conversa com aquela mulher. E termina com Jesus curando um surdo. E aí é muito legal esse texto, porque mostra atitudes e atividades de Jesus na prática do que ele fazia. E uma coisa que acontecia é que Jesus ele tinha embates com os líderes religiosos. Lá no capítulo 2, por exemplo, os fariseus eles diziam que Jesus se relacionava com pessoas ruins, pecadores, né? Como é que pode o Messias se relacionar com pecadores? Então os fariseus tinha essas coisas. No capítulo 2 ainda, os fariseus e escribas criticavam Jesus porque Jesus dizia ser divino, ser Deus. E não só Jesus dizia em obras, em ações, ele mostrou claramente que ele é Deus. No capítulo 3, Jesus expulsou um demônio e fez um milagre ali de transformação, de libertação. E os fariseus disseram, olha, você faz isso pelo espírito de Beelzebul. Então, assim, eles eram ferrenhos contra Cristo e a sua mensagem, né? No capítulo 7, a confrontação continua crescendo e agora eles vão falar sobre a tradição e a palavra de Deus. E aí eles dizem, né, que a tradição deveria ser maior do que a palavra de Deus. E aí fica a pergunta, o que deve regular a nossa vida? A tradição humana ou a palavra de Deus? E aí Jesus dá uma resposta a essa questão. E nessa resposta, Jesus vai tratar sobre a verdadeira espiritualidade. Porque qual é o caso aqui? É que os discípulos de Jesus, quando iam comer, não lavavam as mãos. E os fariseus, não é lavar apenas assim num sentido de higiene. Porque é bom que você lave as mãos direitinho antes de se alimentar. Mas os fariseus, os escribas e fariseus, eles criaram a tradição que antes de comer você tinha que passar por um rito de purificação. E aí, quando eles viram os discípulos não fazendo isso, eles se escandalizaram com os discípulos e falaram, Jesus, que tipo de discípulo é esse que não se purifica, que não segue a tradição? E aí Jesus vai criticar porque os fariseus e escribas usavam da tradição, usavam de leis criadas por eles para trazer um jugo pesado para as pessoas que eles ensinavam e para dominar também
era um fardo que eles traziam, uma dominação que eles traziam, inventando leis que Deus não falava a respeito. E aí a gente pode pensar em duas coisas, por exemplo. Em primeiro lugar, os escribas e fariseus pensavam que por observar esses ritos, eles eram melhores do que os outros. Então, por eles terem práticas ritualísticas, lavar as mãos, o tipo de vestimento, o tipo de alimento, eles eram mais santos e mais puros do que os outros. Eles tinham um alto conceito de si mesmos. Eles eram jactanciosos e se julgavam mais santos, mais puros, mais dignos do que as outras pessoas. E aí os fariseus, eles não levavam em conta, por exemplo, a palavra de Deus, mas sim o rito. Deus estava diante deles e eles estavam nessa crítica. O segundo é que eles estavam enganados quanto à natureza do pecado, e isso é um problema muito sério. A santidade é uma questão de afeição interna e não de ações externas. A santificação é um processo feito por Deus que transforma a nossa vida. A santificação é uma obra completamente de Deus, mas sim existe a participação humana. Mas a participação humana dentro daquilo que Deus diz que é santo e como nós nos tornamos santos. Eles pensavam que eles eram santos por praticarem ritos externos de purificação. O contraste entre os fariseus e escribas e os discípulos de Cristo não era apenas entre a lei e os ritos, entre a verdade de Deus e a tradição do homem, mas uma divergente profunda sobre a doutrina do pecado e da santidade. Esse conflito periférico não é periférico, porque toca o âmago da verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é uma compreensão clara sobre o que é pecado e a santidade de Deus e todo esse processo. E aí no versículo 6, Jesus fala assim, Jesus respondeu: hipócritas, Isaías, porque eles eram hipócritas, eles não estavam buscando realmente a santidade, a pureza diante de Deus. Eles estavam buscando, através dos ritos, se mostrar como melhores, como mais santos do que os outros. E aí Jesus fala: hipócritas. Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem pelas suas tradições. E era isso que eles faziam. E aí Jesus vai falar aqui de que a lei diz que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe, cuidando do pai e da mãe, servindo o pai e a mãe, sustentando que naquela época, principalmente, não existia aposentadoria. Então, os pais, quando ficavam mais velhos, os filhos tinham essa obrigatoriedade de cuidar dos seus pais. Mas o que os fariseus falavam? E aí Jesus fala aqui, eu não vou ler o texto, mas você pode ler. Jesus fala assim: olha, vocês juram pelo templo, e aí vocês dizem: olha, eu tinha que suprir as necessidades do meu pai e da minha mãe, mas eu jurei pelo templo que eu ia dar o dízimo e a oferta. Não é só dízimo e a oferta, mas é o valor que eu deveria ajudar meus pais, eu vou dar ao templo. E isso aí estava quebrando a lei de Deus. Versículo 13 fala assim: anulando a palavra de Deus a fim de transmitir suas próprias tradições. Então Jesus, ele vem e fala sério com eles. O culto deles era em vão. Jesus responde aos escribas e fariseus citando para eles a lei e os profetas, como Isaías que nós lemos. A autoridade não está nos escritos dos rabinos, mas na palavra de Deus. Só o culto é verdadeiro quando é regido pela palavra de Deus e pela sinceridade de coração. Então, esses homens invalidavam a palavra de Deus. Por isso que eu comecei esse vídeo perguntando se você leu a Bíblia. É importante que você gaste tempo lendo a palavra de Deus, examinando as escrituras, para que quando vier ensinamentos errados, você rejeitar, porque você está firmado na palavra verdadeira de Deus. E nós não teremos diante de Deus saída ao dizer: eu não sabia, porque nós temos a palavra na nossa mente, no nosso coração. E existem por aí muitas igrejas, infelizmente, que estão longe da verdade da palavra de Deus, ensinando para as pessoas revelações, ensinando para as pessoas doutrinas
que não são bíblicas. Às vezes a pessoa até abre a Bíblia, às vezes ela até lê um versículo, mas fala totalmente fora do contexto, tira o texto do contexto e faz desse texto um pretexto para ensinar verdades que manipulam o povo. Então vem as 5 quartas-feiras para receber sua vitória. Como assim? Será que um líder religioso pode manipular Deus a esse ponto de dizer que se você fizer tal corrente, se você fizer tal propósito, 5 quartas-feiras fazendo isso, aquilo, outro, uma flor que você pega, um dinheiro que você dá na igreja, você dá as suas primícias ou você dá seus bens para determinada igreja, e aí por conta desse seu sacrifício, por conta desse seu comprometimento, Deus então vai vir em seu socorro? Há muitas igrejas que manipulam a palavra de Deus para trazer benefícios para si, para os seus líderes, para manipular pessoas, e isso é um problema muito sério. Mas como a pessoa pode então ter clareza se dentro daquela igreja ela está ouvindo a palavra de Deus ou não? Primeiro, se ela tiver a vida centrada na palavra de Deus, e se a igreja tiver a prática de ser centrada na palavra de Deus, porque a nossa regra de fé e prática de vivência tem que ser a palavra de Deus. E aí Jesus fala que eles invalidavam a palavra de Deus com essas regras, com essas invenções, para que eles vivessem da forma que eles quisessem, né? E aí, Jesus ele começa a adentrar um assunto que é interessante, porque aí dá introdução para essa encontro que ele vai ter com essa mulher Ciro-fenícia. Que aí Jesus fala assim: o alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai para o esgoto. Ao dizer isso, declarou todo tipo de comida aceitável. Então Jesus estava dizendo que o problema do ser humano não é o que ele come. Jesus ele não tinha ilusões quanto à natureza humana. Ele fala que o problema do homem é o seu coração. Nós sabemos que tem aquele filósofo Rousseau, que ele disse que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Isso é uma mentira. O homem nasce corrompido. E aí o versículo 21, Jesus fala isso: pois de dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, o roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro e são elas que contaminam o homem. Então, o que contamina o nosso coração, a nossa vida, é o nosso coração pecaminoso mesmo. E Jesus aponta para o problema central da vida do homem. Mas esse texto, Jesus também está trazendo que não existe, por exemplo, um grupo seleto, que aquelas pessoas são as eleitas para serem filhas de Deus, mas que ele veio para todos os povos. E aí começa essa narrativa falando sobre a mulher Ciro-fenícia. Jesus vai para aquela região, e essa região é de Tiro e Sidom. É muito interessante, que é das cidades da Fenícia, que ela fazia parte da Síria. Tiro ficava a uns 60 quilômetros a noroeste de Cafarnaum. Seu nome significava rocha. E Tiro era um dos grandes portos naturais do mundo no tempo antigo. Tiro era não só um porto formoso, mas também uma fortaleza formosa. Alexandre o Grande, e eu estou dizendo aqui essa região que Jesus foi, né? Depois disso daqui, Jesus foi para lá. Alexandre o Grande a tomou, tendo construído uma fortaleza nessa cidade. Sidom situava-se a uns 42 quilômetros a noroeste de Tiro e uns 100 quilômetros de Cafarnaum. E é interessante porque a cidade de Tiro, ela tinha um problema sério. Ela era mal afamada desde os tempos antigos, porque vocês lembram da rainha Jezabel? A rainha Jezabel veio dessa cidade e ela seduziu Israel para a idolatria. Então, os judeus tinham muita raiva do povo de Tiro e de Sidom, da Síria, da Fenícia. Eles tinham muito assim, um preconceito mesmo, sério com aquelas pessoas, porque Jezabel veio dessa cidade, levou o povo de Israel à idolatria, e depois disso,
Deus pesou a mão e o povo de Israel sofreu muito as consequências nefastas trazidas por essa mulher. E a coisa era tão feia que os judeus consideravam os habitantes de Tiro como cães impuros. A coisa lá era feia, o preconceito lá era brabo. E aí Jesus vai para lá. E Jesus entra numa conversa com essa mulher muito interessante, que fala assim, de imediato. Então, Jesus sai da Galileia, vai para essa região, e aí o versículo 25 fala, de imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele, veio e caiu a seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro, e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria. Jesus lhe disse, primeiro devem alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem das migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Então, esse texto ele é muito marcante. Alguém pode dizer assim, nossa, como Jesus foi duro com essa mulher, tratando ela como se fosse um cachorrinho. Na verdade, Jesus, e essa narrativa mostra que Jesus veio para todos os povos. Não era o povo judeu, um povo que merecia Jesus e o outro povo não. É claro que a gente sabe que Deus escolheu o povo de Israel e fez esse povo através de Abraão, e Deus tem promessas para esse povo, mas aqui Jesus tinha sido rejeitado por esse povo. Então nós sabemos que Jesus então terminou seu ministério com o povo de Israel e Deus vai tratar com o povo de Israel no milênio. E agora Jesus está mostrando, olha, eu vim para os gentios. E aí ele encontra com essa mulher, e essa mulher, ela teve a atitude certa. Ela vivia uma situação desesperada na sua casa. A sua filha estava possuída por um demônio, e ela foi até Jesus. Ela correu até ele, ela se ajoelhou, coisa que os judeus não estavam fazendo. Muitos, né? Ela se ajoelhou diante dele, clamou a ele. E aí ele usa essa expressão, essa história, de que, olha, primeiro eu tenho que alimentar os filhos, e os cachorrinhos só comem das migalhas ali. E ela fala, sim, Senhor, eu entendo que o Senhor veio para o povo de Israel e que o Senhor ia tratar primeiro neles, mas a gente que é gentil aqui, a gente pode se alimentar um pouco também das migalhas. O que eu estou pedindo para o Senhor são migalhas. E Jesus mostra a fé dessa mulher, a confiança dessa mulher. Jesus não está tratando ela mal, Jesus não está menosprezando ela, não. Jesus está usando ela como exemplo de mulher de fé e como ele está disposto a alcançar os gentios. Eu sou gentil, eu não sou do povo judeu, né, nessa perspectiva. Mas Cristo morreu por mim, Cristo me valoriza, Cristo transforma a minha vida e Cristo quer transformar a sua vida. Então, nós podemos aprender muito aqui com esse texto. E Jesus, então, elogia essa mulher pela boa resposta que ela deu a ele, como um exemplo. Olha só que coisa maravilhosa essa mulher tem essa atitude. E Jesus, então, prontamente abençoou a família daquela mulher com restauração. E aí o texto de Marcos termina com Jesus curando de uma forma muito diferente. Jesus cura um surdo. E aí o versículo 21 fala assim, que esse surdo veio, né? E aí fala assim, Jesus o afastou da multidão para ficar sós com ele. Pôs os dedos no ouvido do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou na língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efata, que significa abre-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente sua língua, ficou livre e ele começou a falar com clareza. A gente pode aprender tanto com esse texto, mas o que eu quero trazer é que os milagres de Jesus eram pedagógicos. Quase toda cura física que Jesus realizava significava uma cura espiritual que ele planejava. A doença do corpo era uma imagem da doença da alma. Esse milagre é narrado somente no Evangelho de Marcos. E é isso que a gente pode aprender muito com os milagres de Jesus. Eles eram pedagógicos,
mas era para além do físico. Jesus curava a alma. Quantos de nós vivemos como este homem? Surdo. Muitos nós não têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos que Cristo coloque os dedos nos nossos ouvidos e abra os nossos ouvidos. Ele fala e é fato, abre-se, para que a gente ouça a palavra de Deus, para que a gente tenha mais ouvidos para ouvir as pessoas que estão ao nosso redor. Deus às vezes está usando o seu marido, a sua esposa, a sua igreja, a sua família, para te alertar, para te acordar, e você não quer ouvir porque você é orgulhoso, porque você não deseja ouvir. Mas essa cura espiritual pode ser feita através de Jesus. Aqui também o rapaz tinha um problema sério com a língua. Ele não conseguia falar. E às vezes nós vivemos tantos problemas de comunicação, nós não conseguimos falar, às vezes falar a palavra de Deus, evangelizar, pregar, porque a nossa língua está travada. Nós precisamos de que Cristo cuspa nos dedos dele e toque na nossa língua para que a nossa língua seja solta. Nós precisamos de Cristo na nossa vida. Às vezes o problema é de ordem de pecado, maledicência. Usamos a nossa língua para apontar e falar mal das pessoas nas suas costas ou na frente, com arrogância, com ignorância, com brutalidade, com violência nas palavras. Nós precisamos de Cristo para nos libertar. Às vezes nós temos problemas sérios de comunicação com o nosso marido, com a sua esposa, com os filhos, com a igreja, com as pessoas. Ninguém nos entende. E por quê? Nós precisamos do agir de Deus na nossa vida. Esse homem aqui, ele foi curado fisicamente, mas Cristo também o curou espiritualmente. Cristo quer nos curar, mas nós precisamos buscar a esse Cristo aqui, através da sua palavra. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Leia mais a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, porque você tem muito a crescer e aprender através dessa palavra maravilhosa. Muito obrigada, um abraço e até o próximo vídeo.